Calaichou, Valavacatai, dó glória. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Ministério da Razão. Esse é o quadro Absurdos Bíblicos. Oh não! Gente, muita gente fica em desespero, igual o meme que vocês viram aí, né? Porém, vai de volta. E essa parte 12 que o tema é Raabe e as muralhas de Jericó. E não precisa ficar desesperado, porque muitos têm aquela reação que vocês já viram, ou essa daqui, ó. Ah não! De novo! Pois bem, vou fazer o seguinte. Antes de começar, eu vou deixar a intro, daqui a pouco eu volto. Hoje vamos falar sobre Raabe, como já disse, e as muralhas de Jericó. E essa passagem está em Josué capítulo 2 e capítulo 6. Lembrando que quem quiser ler capítulo 3, 4 e 5 pode ler para ficar um entendimento melhor. No entanto, ele vai falar da preparação, que eles são circuncidados, vai ter um momento ali que um anjo aparece para Josué, aquilo tudo. Lembrando que eu não vou ler o capítulo todo, vou só citar aqui, certo? Eu não vou colocar na tela, e vou colocar na tela depois outros capítulos, tá? Outros capítulos só que no Novo Testamento, para vocês verem uma incoerência em relação a isso. Bom, sabemos que na história bíblica, após a saída ali do Egito, lembrando que a história bíblica, porque dentro da história você não tem nenhum relato, você não tem nenhuma prova arqueológica também de que o êxodo bíblico tenha acontecido, nem o tal cativeiro egípcio, nunca aconteceu. O cativeiro babilônico, sim, esse aconteceu, esse existiu. Agora o cativeiro egípcio, ele não passa de fantasia, tá? Não passa de lenda. Mas vamos lá. O que aconteceu ali? Na historinha bíblica, falando na historinha bíblica, Israel sai do Egito, passa pelo deserto, fica 40 anos, e aí Josué assume a liderança do povo. Ao assumir a liderança, aí a divindade promete que vai dar aquela terra para ele. Muito bem, só que a terra tinha dono. Olha a incoerência. A divindade não respeita os outros, porque os caras estavam ali antes, eles vão lá, tem que o povo de Deus ir lá e exterminar os caras. Justo o povo onde, no decálogo, que nós chamamos de 10 mandamentos, nesse decálogo, a divindade manda, não matarás. E aí mata os caras. Manda matar os caras ali de Jericó. Ora, cadê o mandamento de não matarás? Não sei. Sabe? Incoerência a gente vê aqui na Bíblia. Não tem aquele negócio lá a gente vê na Globo assim, a gente vê por aqui? Pois é. Então, incoerência a gente vê aqui na Bíblia. Bom, e aí Josué para, antes ali de invadir, e pede para 2 espias olharem a terra. Peraí. Tirando toda a incoerência, essa barbárie, porque essa historinha aqui é uma barbárie. Se a divindade ia dar, por que precisava de espias? Eles precisavam saber como é que era a terra. A divindade precisa que o homem se capacite, porque senão vai atrapalhar os planos do Todo-Poderoso. Sabe? Isso aí é um show de incoerências, mas tudo bem. Esse show de incoerências, nós vemos o que? Josué mandando 2 espias. E quando os espias vão, tá lá no capítulo 2, eles vão ali para a casa de uma mulher, que ela era o que? Especialista, ela era promotora de entretenimento masculino. Não entendeu? Ela era uma meretriz, é o que está ali na Bíblia. Essa Raabe, ela era meretriz. E aí, essa empreendedora, sabe? Essa especialista em entretenimento masculino, tava ali, recebeu os espias. Aí eu te pergunto, para que 2 caras do povo santo, do povo de Deus, para que eles vão na casa de uma meretriz, de uma prostituta? Tô sabendo, vai.
Ora, alguém vai dizer assim, já ouvi pastor pregando assim, eles foram para lá, sabe, porque eles não foram fazer nada errado não. Não, imagina. Eles foram lá porque ali eles poderiam ser misturados à clientela e ninguém desconfiar que eram espias. Primeiro, vamos imaginar que essa história fosse verdadeira, tá? Olha o show de incoerências aqui. Tem vários furos aqui, até um filme isso aqui. Seria horroroso um filme desses. Eles vão para casa dessa mulher. Eles eram de fora. Todo mundo conhece quando alguém, até numa cidade grande, às vezes você vê essa pessoa, você vê assim, essa pessoa não é daqui. E eles vão ali e ninguém não levanta suspeita, né, aparentemente, né? Ninguém vê os caras entrando na cidade e antes de chegar à casa de Raabe, ninguém vê eles entrando. Porque na Bíblia diz que a casa dela era em cima do muro. O muro seria algo gigantesco, muito largo, mas eles não iriam por fora. Eles teriam que entrar na cidade, subir e chegar na casa da mulher lá em cima. Mas não, eles vão, entram, só depois que os caras vão falar, vieram aqui essa noite. Outra coisa, vieram à noite, que é geralmente a noite onde tem mais atividade nesses lugares. Ora, se ela estava na casa dela, ela é conhecida por essa atividade. Nós já falamos qual a atividade de Raabe. Ora, a noite é bem movimentado, porque vou dizer assim, não, mas eles foram à noite para não serem vistos. Pelo contrário, se eles entram na casa de uma mulher que promove entretenimento masculino, se eles vão à noite, é aí que eles vão ser vistos. E aí, beleza. Aí vem os homens do rei, falam com ela assim, olha, cadê os homens que vieram aqui? São espias. Eles vão aqui, estão espiando a nossa terra. E aí o que ela faz? Olha a ideia brilhante. Ela esconde no eirado ou terraço, esconde os caras e fala assim para os soldados, olha só, eu não sabia que eles eram espias. Não sabia. Só que é o seguinte, eles foram por esse caminho aqui, ó. Vocês vão encontrá-los. E os caras acreditam. Eu acho que eles foram convencidos pela fada da conveniência. Porque, primeiro, vamos imaginar, vamos jogar aqui. Eram militares, na verdade, eram pessoas de guerra. Era a mando do rei. Eles vão acreditar. Gente, nós podemos ver, até em filmes mesmo, que filmes têm muita fantasia, mas quando alguém fala assim, fulano não tá aqui, eles acreditam, né? Nem em filme eles acreditam. Aqui, como o troço é fantasia, é história para boi dormir, é lenda, é claro que vai acontecer. Ninguém ficou olhando para ver se os caras iam sair de lá. Ninguém foi revistar. Não, acreditaram e foram embora. E aí, na hora que eles vão embora, Raabe fala para eles assim, olha, eu sei que Deus já deu essa terra para vocês. Olha só, a mulher ela fazia parte de um povo que era politeísta e ouviu falar que o povo estava pelo deserto conquistando tudo e acreditou. Gente, só nessa historinha para boi dormir. Por quê? Segundo a Bíblia, eles tinham derrotado Sion, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, que eram reis poderosos. Eles derrotaram ali no deserto e aí a fama correu, eles acreditaram. Não, Deus está com eles. Aí ela pensou assim, bom, se Deus está com eles, então aquele Deus é mais forte. Então eu vou aceitar assim. Sendo que, numa cultura politeísta, não, peraí, nossos deuses são mais fortes, nós vamos guerrear. Mas não, ela acredita e vai nessa historinha e fala para eles, olha, eu sei que vai entregar. Eu só quero pedir uma coisa. Ela poupou a vida dos caras, essa historinha toda. Os homens do rei foram pro deserto, para um caminho lá que iam atrás deles, dos espias, e eles ficaram lá. E outra coisa, ninguém ficou olhando lá na casa da mulher para ver se os caras iam sair e ninguém revistou. Repetindo isso aqui por quê? Porque essa história não tem lógica. Mas beleza, continuando. E aí olha só o que aconteceu. Quando eles estão indo para ir embora, quando ela vai fazer com que eles desçam por uma corda, eles fazem o seguinte: eles não propõem em salvar a vida da mulher, não. O que aconteceu? Ela que pediu. Olha que historinha bárbara, gente. Por que é um absurdo? Tanto a história de Raabe quanto as muralhas de Jericó, essa história em si, da queda de Jericó. Por quê que é um absurdo?
Porque é o seguinte, os caras não propuseram o quê? Salvar a vida da mulher, não. Ela que falou assim, olha, eu sei que Deus vai conquistar isso aqui, vai dar isso aqui pra vocês, mas poupem minha vida. Poupem a minha vida e a vida da minha família. E aí o que acontece? Aí eles falam assim com ela, olha, é o seguinte, conforme você usou de benevolência com a gente, vamos fazer o seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai ter que colocar esse fio escarlata, vermelho, né, ali na janela, pendurado aí. E outra coisa, quando nós viermos aqui, esteja dentro da sua casa, você, tá? Não somente você, as pessoas também que seus parentes terão que estar com você. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs. Ela é uma família numerosa. E se alguém estiver fora, a nossa parte tá feita. Nós não vamos poupar. Tem que estar dentro da sua casa. Olha que absurdo. Ela que pediu para os caras salvarem a vida dela. É claro, eles relataram a Josué. A Josué poupou a vida de Raabe e a vida da família dela. Tudo bem. Só que uma coisa. Naquela época, não existia o WhatsApp. Não existia o e-mail. Não existia esses meios de comunicação que nós temos hoje. Havia comunicação naquela época, claro. Mas não era igual hoje. E outra coisa, ele não ia falar assim, olha, falar pra ela, vamos invadir tal dia e fica quietinha aí. Não. Não ia fazer isso. Eles jamais iriam avisar quando seria invadido ali a cidade de Jericó. Então é o seguinte, ela teve que convencer os familiares dela. Claro, os familiares foram convencidos pelo autor da história, ou os autores, né? Foram convencidos porque ela chegou pro pai, pra mãe, pros irmãos, pros parentes, falou assim, olha só, do Deus de Israel vai dar essa terra aqui pra eles, pros hebreus. Porém, faz o seguinte, eles vieram aqui, os espias, e prometeram salvar minha vida, mas vocês têm que estar aqui dentro da minha casa. Primeiro, ela seria acusada de traição, os familiares acharam normal, ficaram todo mundo quieto, todo mundo ficou quietinho, todo mundo achou aquilo de boa e ficaram lá, se convenceram. Outro absurdo aqui, gente, como é que alguém vai falar assim, olha, os caras que vieram aqui espiar a minha terra, vieram espiar a minha nação aqui, olha, Deus vai dar pra eles a terra, tá? Mas eles falaram que vão salvar minha vida. Então, e vão salvar de vocês se vocês ficarem aqui em casa no dia que eles invadirem. Quanto tempo eles vão ficar lá na casa dela? Esperando. Quanto tempo? Gente, olha, a fada da conveniência trabalha o tempo todo nesse enredo aqui, gente. Essa historinha aqui o tempo todo trabalhando. Os caras aceitaram de boa. Peraí, ela recebe espias, ela recebe pessoas que vão invadir a terra dela, e os familiares acham legal, acham tranquilo e acreditam na história. Outra pataquada, vamos prosseguir. E aí chega o grande dia. Israel fica ali diante deles, da cidade, e durante 7 dias eles vão dar voltas. No primeiro dia até o dia até o 6º dia, eles dão uma volta a cada, ou seja, uma volta um dia, no segundo dia outra volta e assim vai, ou seja, 6 voltas. No 7º dia eles dão 7, ou seja, ao total 13 voltas. Na última vez que eles dão uma volta ao redor ali da muralha ali, eles gritam e aí a muralha cai. A muralha cai com gritinhos, não. A muralha cai com gritinhos. Aí eu fico vendo pessoas escrevendo artigos para dizer que não sei o que tem que ter uma frequência. Gente, primeiro que alguém gritar aleatoriamente não vai gerar isso. Outra coisa, para você derrubar uma muralha, conforme eu escuto as pessoas falando, seria gigantesca. Você teria que ter milhões e até milhões de pessoas, até bilhões para você fazer isso. E claro que Israel nunca foi tão numeroso assim. Ali você vai ver na Bíblia uma coisa, só que na realidade é outra. Israel sempre foi subdesenvolvido. Sempre. E claro, não era um número tão poderoso assim. Israel só foi ser uma potência com a ajuda da ONU. Antes não. E lembrando que esse Israel de hoje já é
totalmente diferente do Israel passado, exceto na questão da barbárie. Aí não, porque o que aconteceu aqui, gente, nessa historinha aqui do Josué, aqui você vê o que? Na realidade são guerras tribais. Eles não conquistaram nações, eles não conquistaram reis poderosos, foi historinha, mas era o que? Guerras tribais, locais. E claro que eles usavam a desculpa que, ó, Deus me deu essa terra. O anseio deles era conquistar nações. Mas claro que isso nunca aconteceu, né? Mas vamos lá. E aí chega ali, eles gritam, e aí Josué fala, olha, pegue a Raabe e tire ela de lá, com toda essa família. E claro, ela tinha que estar ali, os parentes, e tinha que ter o fio escarlata. Se ela deixasse o fio ali e esquecesse, vamos imaginar que o vento empurrou, foi pra cima e os caras não viram. Ela seria exterminada. Olha que historinha ridícula, gente. E claro que, como a fada da conveniência deixou o fio certinho lá, ninguém ficou sem ver, no caso do exército de Israel, e ela foi salva. E olha que coisa ridícula, gente. Você vai ver uma coisa. No capítulo 6, você vai ver o seguinte, no versículo 17, só vou ler para vocês. A cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados. Ou seja, se tivesse algum parente fora, não seria. Olha que coisa mais ridícula, gente. Pois ela escondeu os espiões que enviamos. Não foi por isso não. Foi porque ela pediu. Ela escondeu e ela pediu. Então pode ler lá no capítulo 2. Olha aqui, mas fiquem longe das coisas consagradas, mas não se apossem de nenhuma delas. Peraí, Deus deixa os caras matarem, exterminar uma cidade e tem coisa consagrada. Aí esse Deus psicopata tá de brincadeira, né? Depois tem gente que vai usar isso aqui e dizer que isso é literal, gente. Vai dizer que isso é literal. Se isso aqui fosse, seria, sabe, a pior história, ou uma das piores histórias do mundo. Isso aqui, gente, é uma exaltação à barbárie. Isso aqui é enaltecer, tá? Isso aqui é enaltecer, sabe, o crime. Eles mataram, já, no caso ali, Josué, o exército deles, eles mataram, destruíram as coisas, roubaram aquilo que não era deles. E aí teve o quê? As coisas consagradas, tudo aquilo iria para o Senhor. Eu te pergunto, para que Deus vai querer ouro? Para que Deus vai querer tesouro? Desde essa época já tinha roubalheira. Vamos lá. Aí toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Peraí, o troço era do povo de Jericó, não era deles, mas Deus aceita, né? Se você chegar numa igreja hoje, sabe, e levar lá dízimo de roubo, eles vão aceitar. É tipo que nem isso aqui, gente. Ridículo. Não, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Que ridículo. Que vergonha. Aí quando soaram as trombetas, o povo gritou ao som das trombetas, e do forte grito o muro caiu, aí vai, né? Aí consagraram a cidade destruindo, olha só o que diz aqui, ó. Versículo 21. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Todos. Eu te pergunto, isso aqui é história sagrada? Esse Josué é visto como o herói da fé. Isso é herói? Isso é psicopata, gente. Dentro da historinha, tá, gente? Dentro da historinha. É que nem quando a gente fala, Thanos destruiu meio universo. Dentro do gibi, lógico. Mas dentro dali da história, por exemplo, do Thanos, é uma ruindade, é uma crueldade. Então quando a gente fala, olha, isso aqui é um personagem horroroso. A gente está falando do personagem, mesma coisa que Josué. Isso aqui, gente, nunca aconteceu, tá, de verdade, tá? Nunca, ainda bem. Mas tem gente que enaltece isso, prega isso como se fosse verdade. E isso é legal, e inventam desculpas. Primeiro, para dizer, por que os caras mataram se tem uma ordem, não matarás? Primeiro que tá errado. Independente de ter um livro sagrado, dito sagrado, falando que não é para matar, tá errado. Segundo,
Por que é que pegaram as coisas que não eram deles? Outra coisa, por que Deus, sendo todo poderoso, como dizem aí que ele criou tudo, ele fez uma criação ex nihilo, ou seja, do nada, por que ele não deu uma cidade para eles que não tinha ninguém? Ah não, mas tinha deserto, ora, fazer nascer, sabe o que? Uma floresta no deserto, colocar rios, lugar cheio assim de condições para eles, pronto, podia fazer assim, ó, mas não. Mas como essa historinha aqui de Josué é uma história escrota, inventada por um povo escroto e bárbaro, o que aconteceu? Eles inventaram isso aqui. Porque o que acontecia era o quê? Guerras tribais. E o povo não tinha essa consciência que nós temos hoje, não. Simples assim. E aí, claro, gente, lembrando, quando a gente vai ver as evidências, a gente não tem dos milagres bíblicos, não. Ah, mas encontraram ali as muralhas de Jericó. Vamos ver aqui, ó. Vou deixar para vocês aqui, ó. Essa aqui eu vou mostrar, ó. Equipe diz ter achado muralhas de Jericó. Muralhas das agências internacionais. Arqueólogos italianos da Universidade La Sapienza anunciaram ontem em Roma a descoberta de restos das muralhas de Jericó. Os pesquisadores afirmaram também que as muralhas da cidade não foram destruídas pelos judeus, liderados por Josué, contrariando o que consta da Bíblia. Ah, que pena, né? Essa historinha nunca aconteceu. Segundo Paolo Macchiai, chefe da missão arqueológica, as escavações realizadas na Cisjordânia indicam que as muralhas de Jericó estão intactas e que elas são mais antigas que o período situado entre 1400 e 1200 antes da Era Comum, em que se presume, com base no texto bíblico, ter ocorrido o ataque à cidade. Se presume, claro, que se estimula que teria acontecido isso, mas isso nunca aconteceu. Jericó jamais foi destruída por nenhum israelita. Vamos lá. Lourenço Nigro e Nicolò Marchetti, membros da equipe, disseram que não foram encontradas cinzas e outras evidências de que a cidade tinha sido saqueada. Só na Bíblia, tá, gente? Que foi saqueada. Segundo a Bíblia, as muralhas de Jericó desabaram após serem tocadas diversas trombetas durante 7 dias. Aparentemente, não existe a Jericó de que fala a Bíblia, disse Macchiai. Segundo o arqueólogo, o local onde surgiu a cidade esteve abandonado entre os anos 1550 e 1000 antes da Era Comum. Segundo eles, os restos encontrados das muralhas pertencem a uma cidade que prosperou na Idade do Bronze, de 2850 a 1550 antes da Era Comum. No lugar da atual Jericó, hoje uma cidade sob administração palestina, teriam se desenvolvido 10 cidades por quase 1000 anos. Bom, isso aqui, gente, mostra uma coisa que, como eu sempre falei, Israel sempre foi subdesenvolvido, sempre. Só com a ajuda da ONU que se tornou essa potência que está aí hoje. E aqui nós vemos o que? Na realidade isso aqui não aconteceu. Ela não foi saqueada. Agora, dentro da historinha bíblica, a vontade que eles tinham era sair saqueando tudo, era sair conquistando nações. Então eles escreveram isso aqui. Agora, pegando o que as pessoas dizem, que isso aqui aconteceu, que a cidade foi invadida porque os caras eram pagãos. Peraí. Você acreditar em mais de um Deus, isso te dá o direito de você ir lá, tomar a casa dele, tomar o carro dele? Te dá? Claro que não. Mas as pessoas, não, porque era outro testamento. Peraí, Deus não é o mesmo? Como eles dizem? Ele é o único? Ele não muda? Não, mas o homem que era assim, o homem continua ruim. Quer dizer, não é todo mundo, lógico, mas digo a humanidade. É porque hoje nós temos leis. Se os caras defenderem isso aqui hoje, defenderem isso aqui, sabe o que vai acontecer? Sabe que vai ser preso. Vai ter problema. Mas não, aí fica inventando. E primeiro, eles tiraram vidas humanas dentro da historinha bíblica, tá? Sendo que é uma ordem para não matar. Peraí, aí tem essa desculpa. Qual que é a exceção? Qual que é a exceção? Se o cara for de outra religião, se não for do seu povo, que é igualzinho você vê hoje na religião. Não, amar é o próximo. Mas se esse próximo for da mesma denominação, for da mesma igreja, pertencer ao mesmo padre ou ao mesmo pastor, se pensar igualzinho tudo, se vestir igual. Porque é assim. Esse livro
levado ao pé da letra, gera, sabe, uma pessoa intolerante, uma pessoa fanática. E o que acontece? Sabe que dentro da historinha, e até mesmo quando os espias entram, mesmo em filmes isso não daria certo, gente. Um show de absurdos. E aí você vê, depois, quando Israel invade, destrói as muralhas, saqueiam a cidade e vão consagrar o Senhor como? Queimando. Nossa, que bosta! E tem gente que acha isso normal. Enaltece como se Josué fosse um herói. Foi um covarde. Porque você que leva isso aqui a sério, o problema não é a pessoa que escreveu isso aqui, que vivia nessa época, que era um povo escroto, que vivia da guerra. Não. O problema é você. Você que dá crédito a isso e ainda enaltece esse tipo de história, você é pior do que quem escreveu. É sério, mas vamos lá, gente. Agora, lembrando, não estou mandando ninguém se prostituir, tá? A moça que nós falamos aqui, Raabe, a gente vê muita pregação em igreja, gente que tem uma vida suja, mais podre, mais suja que pau de galinheiro, aí contando aqueles testemunhos que levam as igrejas do quê? Ao delírio. Ah, irmãos, eu fui isso, irmãos, eu fui piriguete, agora eu sou pericrente. Não é assim que eles falam não, mas fala assim, mas eu fiz isso, fiz aquilo. E claro, que falar coisa boa que nada. Aí depois fica uma hora falando só podridão. Quando termina o testemunho, agora aceitei Jesus. Aí fala, mas Deus salvou Raabe, que era prostituta e virou ex-prostituta. É mesmo? Vamos aqui então. Vamos lá. Olha só, primeiro vamos ver aqui. Porque pegando as incoerências dentro do próprio livro, tá? Passando por outros. Vamos lá. Diz que a prostituição é pecado. Irmão, não usa essa veste não, irmã. Porque essa veste, sabe de que? É veste de meretriz, não usa isso não. É mesmo? Olha aqui, ó. Vamos pegar essa parte B aqui do versículo. Mateus 21:31. Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Mas a prostituta que Jesus falou, vai, não peques mais. Era adúltera, é diferente de prostituição. Adultério é você trair seu cônjuge. Prostituição é vender o corpo, é diferente. E ambos envolvem a parte sexual, mas é outra coisa. Então é o seguinte, ó. Quer dizer que as prostitutas estão entrando no reino dos céus. Agora um montão de gente vai querer que esse céu exista, né? Pra ir pra lá também. Olha só. Tem mais, não, isso aqui não. É aqui, ó. Olha aqui. Aí vamos ver que aqui, ó. Hebreus 11:31. Pela fé, a ex-prostituta, não. Aqui que diz? A prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Olha que coisa ridícula, gente. E as pessoas falando por aí, porque não sei o que, porque ela virou ex-prostituta, não. E aqui é o seguinte, aqui tá mentindo, tá? Por ter acolhido os espiões, não, porque ela pediu. Se ela não pedisse, ó, eles não iriam poupar. Aí Tiago 2:25, olha aqui, ó. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Lembrando aqui, de novo, como que ela é lembrada? Pela atividade dela. Ela não se tornou ex, não ficou dando testemunho, como as pessoas dizem por aí, né? Esses testemunhos que eles ficam contando. Não. Lembrando que essa historinha aqui, como ela hoje não tem como as pessoas saírem por aí tomando o que é dos outros, porque vai ter problemas diante da lei, aí gera um problema. É um monte de gente usando Raabe para contar testemunhos podres por aí. E claro, e ganham dinheiro, tá? E ganham dinheiro, porque o povo, principalmente o povo protestante, ama a podridão, ama. Se você chegar lá, pegar as passagens de Jesus que falam de amor, de respeito, de empatia, de ajudar, quê? E fica assim, ó, amém. Mas não é amém que eles estão concordando, não. É amém porque eles querem que você cale a boca. Que você acabe e termine. Entregue o microfone. Não, eles não gostam. Agora, começa a falar que fez, que esquartejou, que aprontou, que destruiu. Que eles dão glória a Deus. Na hora. Na hora. Esse povo adora a podridão. A maioria deles, tá? Porque eu vou falar, uma vez eu vi uma moça, eu achei bem feito, eu já tinha aconselhado, falei, ó, para de contar isso. Para de contar isso.
Ah, não, eu não posso deixar de falar o que Deus fez. Não, você está falando do que você fez de podridão. Aí um pastor falou para ela assim: olha, minha filha, quando você vier aqui, pregue. Ela não fica contando podridão, não. Aí ela falou: ai, estão se levantando contra mim. Não, é idiota mesmo, né? É idiota, é burra. É porque a pessoa não entende. Tá falando merda. Tá falando bosta. Mas o povo, a maioria do povo, adora ouvir isso. E claro que a parte aqui de Raabe gera essas coisas. Agora, como essa aqui vai passar por uma estreia, então eu vou estender um pouquinho esse vídeo aqui. Seguinte, outra coisa que esse absurdo aqui gera nos dias de hoje. O que ele gera? Exploração financeira. Sim, porque o que aconteceu ali? Quando Josué invadiu, falou: a cidade será consagrada ao Senhor. Tudo ia, ouro, prata, bronze, ferro, tudo iria para o tesouro do Senhor. Eu te pergunto, para que uma divindade precisa de tesouro? Sendo que não existiu templo na história. Isso mostra que isso foi escrito, posterior ao templo, tá? Mas o enredo passa antes, mas a história foi escrita depois, porque ele falou: vamos para o tesouro do Senhor. Então isso mostra que foi escrito bem. Mas vamos deixar isso de lado. O que acontece aqui? As pessoas pegam isso aqui para dizer: tá vendo, irmãos? Tudo aquilo que a gente pega, o primeiro vai para Deus. Porque eles pegam o seguinte: a história de Jericó e a história da cidade de Ai. A história de Jericó, eles falam: aquilo ali tudo era de Deus. E depois, o que eles conquistaram em Ai, eles poderiam pegar. Ai não é do nome da cidade, é Ai mesmo, é o nome da cidade. Então eles falam o seguinte: tá vendo, irmãos? Quando você receber seu salário, primeiro você separa o dízimo, tá? Sendo que o contexto aqui não é dízimo. E ali era guerra. Eu fico vendo pessoas hoje que estão falidas, pessoas estão passando fome, pessoas estão com a família perecendo. Por quê? Porque essas pessoas acreditam em cães gulosos. Não, primeiro para Deus. Gente, você não tem que dar nada para Deus. E vendo que já que vocês falam que existe um Novo Testamento, é aí mesmo que tem que dar nada. Porque que você vê no Novo Testamento é coleta para pobres. Não é dízimo. Mas não. Os caras pegaram o que não era deles, eles roubaram, e aí levam lá pro tesouro do Senhor. E tem mais. Se você seguir ali o absurdo, vai ver que um cara pegou uma capa babilônica, pegou o ouro, e aí Deus pune a nação inteira, porque o cara pegou o que seria o quê? O que seria de Deus. As coisas consagradas porque estavam amaldiçoadas. Eu te pergunto, para que Deus quer algo amaldiçoado? Tem lógica um negócio desse? Não! Não tem. Mas não. Mas isso aqui faz o quê? Pessoas aí, pastores safados, estão o quê? Podres de ricos. Não é com trabalho honesto, não. É de explorar o povo. Cantores safados que vendem ilusões ao povo, que cobram fortunas para ir para a igreja, porque se é que eles cantam para Jesus, eles têm que cobrar 1 centavo, você tem que receber R$1. E outra coisa, você compositor canalha, compositor gospel, por que você não dá essas músicas? Eu vivo disso, é o cacete. Vive disso não. Se a inspiração é divina, tem que vender não. Os que vocês chamam de cantores do mundo, esses sim podem vender. Esses podem, vocês não. Vocês dizem que o que é seu é de Deus. Por que cobram então? Então esses caras vivem da exploração. Claro que o cantor gospel, quando não é pastor nem pastora, eles não exploram diretamente. Mas, claro, eles exploram sim, porque para cantar na igreja tem que pagá-los, tem que vender quantos CDs. E por isso eles estão o quê? Podres de rico. É o uso do relógio aí que custa R$3.000. Não, R$3.000 não. R$100.000. É cantor gospel ruim pra caramba, com jaqueta aí custando 10 mil, 50 mil. Tênis de 13 mil. É, gente. Essa palhaçada aqui gera gente burra que acredita. Tá vendo? Não, eles eram o primeiro para Deus. Primeiro, isso aqui não tem nada a ver com você. Mas o que eu fico mais puto é que esses pilantras, esses cães gulosos, estão fazendo as piores barbáries
por aí. Sim, eu digo barbárie mesmo, porque você vai ver quando o pastor é descoberto, o que eles fazem? Vê o caso do Lucas Terra pra você ver. Pastores aprontando aí e ninguém faz nada, explorando o povo. Estão aí soltos aí. E por quê? Por causa disso aqui, ó. Se a pessoa parasse, entendesse que isso aqui é um absurdo, primeiro do ponto de vista lógico. Segundo, pela racionalidade. Onde que o Deus vai querer que você invada a coisa dos outros? Já que tem todo o poder, por que não dá algo só seu? Não, precisa tomar de alguém para te dar. Terceiro, houve uma matança na cidade. Quarto, teve que dar as coisas dali para pegar para Deus. Quinto, para que hoje você vai ter que entregar para um pastor no templo, sendo que você acha que você entregar para Deus? Sendo que o contexto ali era Israel. Se é que para entregar alguma coisa, já que querem usar isso aqui, leva lá para Israel. Leva lá diante dos líderes lá. Ah, tomar banho. Mas, gente, vou parar por aqui. Tá aí mais um absurdo bíblico. Esse demorou pra caramba, porque a história tem, sabe, tem várias situações, vários pormenores aqui que a gente tem que esmiuçar. Agora, levar isso aqui a sério, gente, olha, vou dizer uma coisa, é um problema de caráter. Levar isso aqui a sério, a literalidade disso aqui, defender isso aqui, gente, corra dessa pessoa, tá? Porque eu vi pastor defendendo isso aqui, acha normal isso aqui. Agora, quando você vê aí guerras, alguém invadindo uma cidade, destruindo, pegando o que é deles, o que não é deles, você acha absurdo. Agora, quando tá na Bíblia, não. A pessoa fica aqui, ó, fica quietinha. Pensa, meu filho, pense, tá? Mas é isso, gente. Tá aí um absurdo. Lembrando que essa historinha aqui nunca aconteceu. Jericó nunca, essas muralhas nunca foram destruídas por israelita nenhum. Não teve saque, só dentro do absurdo aqui do, como diz o Antônio Galvão, só dentro aqui do conto do seu vigário. O Antônio Galvão que fala assim, conto do seu vigário. Falar nisso, Antônio, um abração pra ti. Mas vamos lá, gente. Antes de terminar, vou deixar aqui o clube de membros. Dizer pra vocês participarem aí, poder me ajudar. Também tem o botão Valeu Demais, que fica nos vídeos. Quando é live, depois que ela está renderizada, ele aparece. Também tem Superchat, Super Stick nas estreias e nas lives. E também tem o seguinte, tem o Apoia-se também, gente. O Apoia-se é pra gente trocar o nosso notebook e o celular. Outra coisa, também tem aí o Pix para você também nos ajudar. Lembrando que eu preciso comprar o meu monitor, que eu estou aqui emprestado, tá bom? Então é isso, gente. Lembra, outra coisa também, se tiver propaganda no vídeo, deixe passar até o final. Agora sim, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos, ó. Tchau, tchau.